Pronto. Já está gravando? A gente vai. é, a gente vai revisar um pouco, né? E de uma maneira rápida, a última aula da professora Cris. Tá? Aula de hoje, né? Química frente B. Isso aqui é ativar aqui minha apresentação de tela. Eu vou comentar aqui muito rapidamente, como eu já disse, sobre esse conteúdo aqui de tabela periódica, tá? Vou abrir aqui o PDF do curso. Bom, capítulo 2, né, ele começa falando aqui sobre os primórdios, né, da tabela periódica, a lei das tríades, o parafuso telúrico, a lei das oitavas, e a tabela de Mendeleev, que é a tabela que a gente usa, né, atualmente, né, claro, com algumas modificações um pouco diferentes, né, do que o Mendeleev propôs, mas a essência é a mesma, tá bom? O trabalho de Mendeleev para química é um trabalho assim incrível, é um trabalho que merece extremo e total reconhecimento, porque ele conseguiu não só organizar os elementos químicos, mas também prever a existência de outros elementos químicos utilizando o cálculo. Então, ele preveu, ele calculou as massas, número de prótons, utilizando o cálculo, cálculos diferenciais e tal, e ele conseguiu encontrar elementos químicos. Então, ele, sei lá, tinha lá espaços vazios, né? Eu achei que tem uma tabela. Não, achei que não tem. Vamos aqui imaginar, ó, essa tabela periódica atual aqui, né? Vamos supor aqui o lítio. E aí, vamos supor, tá? Ele acha que o lítio e o boro, mas ele viu que entre o lítio e o boro, talvez pudesse ter alguma outra coisa. Essa outra coisa é que foi calculada por Mendeleev. Ele não, ele não vai descobrir o elemento químico em si, mas ele vai descobrir as propriedades dele, como, por exemplo, número de massa e número de prótons. Isso é uma coisa muito interessante, né? Isso eleva seguramente o grau de importância do Mendeleev para a química. E como que a gente estuda a tabela periódica atual? Bom, ela se divide basicamente em períodos, que são as linhas, né? E os grupos ou famílias, que são as colunas, tá bom? Tem essa figura 13 aqui da página 49, que ele mostra aqui como eram antigamente, e esse antigamente subentende-se a coisa de 10 anos, tá? 10, 15 anos. Olha como a gente compreendia aqui, ó, algumas colunas aqui. Por exemplo, os elementos representativos, eles eram eles eram acrescentados da letra A. Por exemplo, eu tinha aqui a coluna 1, a coluna 1A, coluna 2, coluna 2A. Mais para frente, tinha a coluna 3A, 4A, 5A, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, todo mundo que tinha a letrinha A eram os elementos representativos, tá bom? Só que hoje em dia não se usa mais esse tipo de separação. A gente vê aqui que a tabela periódica ela possui 18 grupos, 18 colunas. Então, cada coluna delas, aliás, cada coluna dessa recebe uma numeração sequencial. Então, por exemplo, a coluna número 1, a coluna 1. 2, coluna 2. A coluna 18, é a coluna 18. E por aí vai. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Então, a gente já viu que a tabela periódica ela é classificada em períodos, que são as linhas, e grupos ou famílias, que são as colunas, certo? E também uma outra representação que eu acabei de comentar aqui, os elementos representativos e os elementos de transição. O que são elementos de transição? Vamos aqui olhar para a nossa tabelinha periódica. Olha só, os elementos representativos são esses aqui que pertencem a colunas maiores, né? Colunas superiores. Como, por exemplo, aqui, as colunas 1, 2, 13, 14, 15, 16,
17 e 18. E o pessoal aqui do meião, ó, do meião, mais o pessoal de fora aqui, ó, são os chamados elementos de transição, beleza? E entre os elementos de transição, separam-se entre os elementos de transição interna e transição externa, legal? Bora aqui começar falando sobre os elementos que são representativos, tá? Primeiro que os elementos representativos são dessas colunas 1, 2, 13, 14, 15, 16, enfim. Esses elementos, eles estão na mesma coluna, então subentende-se que eles têm propriedades físico-químicas muito parecidas, tá bom? E, por exemplo, o tipo de propriedade interessante que eu posso encontrar aqui entre os metais alcalinos, que são os elementos da coluna número 1, tá? São chamados de metais alcalinos. Esse pessoal todo aqui, ó, essa galerinha aqui, eles são elementos altamente reativos com a água. Por exemplo, é muito comum nos meus experimentos que, sei lá, tem aqui um recipiente com água e lá se joga uma pedrinha, uma coisinha de nada de pedrinha de sódio. Coloca lá dentro. Você vai ver que aquela pedrinha de sódio ela vai começar a correr lá dentro, vai explodir. E, e isso é um fator muito interessante de observação. Então isso quer dizer que, então se eu pegar uma pedra maior de sódio, de jogar numa piscina, o que vai acontecer? Vai acontecer uma explosão, né? Vai acontecer uma coisa bem desgraçada. Uma outra coisa que a gente tem que olhar aqui para a coluna número um, além, claro, deles serem extremamente reativos, os metais alcalinos. Ó, todos eles, por estarem na coluna de número um, eles têm a tendência a perder um elétron. Um elétron. Então, olha só. A galera da coluna um tem tendência a perder um elétron. Coluna 2, metais alcalinos terrosos. Tendência a perder dois elétrons. Beleza? Coluna de número 13, a família do boro, o grupo do boro, né? Eles têm tendência a perder três elétrons. Família do carbono, ó, família do carbono aqui, grupo 14, tendência a ganhar 4 elétrons, a carga dele lá é menos 4. Nitrogênio, grupo do nitrogênio. O nitrogênio, um dado curioso, você pode colocar no teu caderno aí. Ele possui um outro nome, é azoto, tá bom? Então, azoto é outro nome para nitrogênio, tá? Então, essa galera aqui, ó, todo mundo aqui, ó, do grupo do nitrogênio, eles têm tendência a ganhar três elétrons para se estabilizarem. Essa da coluna dos calcogênios, grupo aqui do oxigênio, calcogênios. Eles têm tendência a ganhar dois elétrons. Grupo do flúor, ó, são os halogênios, tá? Os halogênios, eles têm tendência a ganhar um elétron, tudo bem? Então, o pessoal daqui, ó, colunas um, 2 e 13, tem tendência a perder elétrons, para se estabilizarem. A partir da coluna 14, 15, 16 e 17, eles têm tendência a ganhar elétrons para se estabilizarem. E, por fim, nós temos aqui os gases nobres, coluna de número 18. Por que eles são chamados de gases nobres? Porque eles não precisam fazer ligações químicas para se estabilizarem, porque eles são em si estáveis. Olha só, o hélio, por exemplo, o hélio ele possui dois elétrons, ou no caso também dois prótons. Como o subnível dele é preenchido, então ele fica quimicamente estável. Tá? No caso, a distribuição dele vai ficar 1s2. Então, o subnível dele é totalmente preenchido. Tá bom? Aí,
Passando aqui para o neônio, ó, do neônio para baixo, todos eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, eles já são estáveis. Então, eles não precisam se ligar com mais ninguém, porque eles já são suficientes. Legal? Então, fizemos aqui uma bela de uma revisão, né? Antes de nós chegarmos até as propriedades, tá bom? A propriedade aqui ela é mais fácil. Bora aqui falar sobre as propriedades periódicas. O raio atômico. O raio atômico, ele está falando sobre o tamanho do átomo, tá? Deixa eu ver se aqui tem um esquema aqui. Aqui, ó. Esse esqueminha aqui, ó. Opa, aqui embaixo. Ó, o raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Bora aqui voltar então para o mundo real aqui, para a tabela periódica. Eu estou lhe dizendo que o raio atômico, por exemplo, do frâncio, olha, o frâncio, ele tem o maior raio atômico da tabela periódica. Quanto o flúor, aqui, ó, ele tem um raio atômico extremamente pequeno. Extremamente pequeno. Legal? Quando você for fazer o ensino superior, e graças a Deus você vai fazer, então já começa a pensar como universitário. Olha só. Você vai ver que essas propriedades químicas, algumas delas não se aplicam na totalidade. Isso você vai ver se você for fazer uma química de licenciatura, uma química bacharelado ou uma engenharia química, tá? Você vai ver aqui que algumas propriedades não são do jeito que os professores falam no ensino médio, tá bom? Então, por favor, não nos chamem de mentirosos, tá? O que a gente te ensina aqui, como é uma prova para ensino médio, então alguns conteúdos da química precisaram ser simplificados, tá bom? Porque se a gente for aprofundar, amigo, a tua cabeça vai explodir, beleza? Mas vamos admitir para todas as propriedades que estamos trabalhando que elas valem 100%, tá bom? Vamos lá. Retomando aqui, o raio atômico é o tamanho do átomo, ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, beleza? Esse é o raio atômico. E a energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo isolado no seu estado fundamental. Então, ou seja, é a tendência que ele tem de roubar um elétron de alguém. Então, vamos lá. Olha aqui, como é que cresce a energia de ionização? Ela é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Por exemplo, olha aqui, ó, olhando aqui na tabela periódica, a energia de ionização. Então, a gente pode pensar o seguinte, que o flúor, que está aqui no cantinho, esse elementozinho aqui chamado flúor, ele tem a maior energia de ionização na tabela periódica, porque ele vai ter uma maior tendência de pegar elétrons de átomos que estão isolados. Por exemplo, ele tem uma maior tendência a pegar, sei lá, um elétron do sódio, do potássio, do césio, do berílio e por aí vai. Legal? Porque o nosso glorioso flúor, ele é... Professor, Oi. foi aquele então que você falou antes, que o flúor, a família dele ele ganha três elétrons, não foi? Não, o flúor, ele ganha um elétron. Ele ganha um. Ele ganha um elétron. Porque o flúor, olha só, ele está no grupo 17 aqui, ó. Grupo 17. Então, se Então ele está quem no grupo ganharia 17... três é o nitrogênio. Isso. Porque o nitrogênio está no grupo 15. Ele estando no grupo 15, ele tem 5 elétrons de valência. Então, 5 para 8, falta 3. Uhum, Tá bom? entendi. Então, vamos lá. Energia de ionização. Afinidade eletrônica. Ele tem o mesmo esquema
O mesmo esquema aqui da energia de ionização, só que agora ele está falando de átomos no seu estado, átomos isolados no estado gasoso, tá? Mas o esquema assim, de crescimento é o mesmo, tá? Eletronegatividade, que é um tema assim que cai na tua prova todo ano. Em qualquer prova de vestibular que se preze, cai esse termo eletronegatividade. Então é uma coisa assim que tu tem que estar na tua veia esse negócio, tá? Eletronegatividade é a tendência de um átomo a atrair elétrons, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode dizer aqui, ó, que o flúor é o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica, tá bom? Então, ele é o mais sedutor, né? Ele é o mais sedutor. Ele que pode atrair mais, né? Atrair mais elétrons para poder se estabilizar. Então, tipo assim, ele é. Sabe assim, aquela pessoa muito bonita? Pessoa muito bonita, muito bonita pra caramba, mas que não vale nada, entendeu? Não vale absolutamente nada. E aí, essa pessoa bonita que não vale, é, que não vale absolutamente nada, o que acontece? Ela seduz muito mais facilmente as pessoas, né? Só que o que o flúor faz? Cadê meu negócio aqui? O que o flúor faz? Ele seduz para poder pegar o elétron do outro. Ele é safado. Ele é muito bonito tal, e ele seduz para pegar elétron. Beleza? Então o flúor, cara, ele não presta. Ele é o bonito safado. Então não cai na lábia de um flúor, não, cara. Viu o flúor, por aí tu corre. Então, beleza. Falamos aqui da eletronegatividade, aqui tem outras. Ah, tem uma coisinha aqui que é muito interessante. A eletropositividade. A eletropositividade, ela é o inverso da eletronegatividade. Tu viu que na eletronegatividade, a minha setinha, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Na eletropositividade, é o inverso. Olha só, é o inverso aqui, ó. Ele é da direita para a esquerda, de cima para baixo. E isso aí, ó, ele lembra muito o esquema do nosso glorioso que raio atômico, que é também da esquerda, olha, que é também da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então tem alguns esquemas que se relacionam, né, que são bem iguais, né? Isso facilita a nossa memorização. Tudo isso aí já foi falado para vocês. Então, isso aí você já sabe de qual é salteado. Então, o que nós iremos fazer agora? Exercícios. Vamos aqui fazer aqui alguns exercícios, tá? Então, Química Frente B. Vamos lá. Tabela periódica. Agora, a gente vai fazer exercícios que eu tenho certeza que a professora Cris já trabalhou esse assunto na sala de aula. Agora tenho convicção disso. Tá? Tabela periódica. Vamos lá. Questão de número 10. Diz assim: um astronauta foi capturado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado numa cela sem seu capacete espacial. Logo, começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um painel como o da figura, em que cada quadrado era uma tecla. Apertou duas teclas, voltando a respirar bem. As teclas apertadas foram. Tá bom. Primeiramente, quando tu for fazer a prova, ele vai te dar a tabela periódica, tá? Isso aí é obrigado a te dar. Então, utilizando a tabela periódica, o aluno que fez essa prova, ele identificou quem eram os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Quem era aqui o elemento 1? O elemento 1 é o hidrogênio. O 3 é o lítio. Ele está logo abaixo do hidrogênio, tá? A minha cadeira está latindo muito, hein? Vou chamar a carrocinha para transformar em sabão. Ó, o 4 é o nitrogênio.
O 5 seria o oxigênio que está ao lado do nitrogênio. O 6 é o cloro. E o 2 seria o gás hélio. Então, ele quer saber quais foram as duas teclas apertadas, tá? Pelo dito astronauta. Quais teclas foram? Vamos lá. O hidrogênio é um gás. O hidrogênio é um gás. Só que o par aqui, ó, tá hidrogênio e quem? Hidrogênio e hélio. Então, assim, você respirar hidrogênio e hélio, meio esquisito, não? Vamos lá, letra B, 2 e 3. O 2 é o hélio e o 3 é o lítio. Pô, lítio é metal, pô. Você vai respirar metal, tá louco? C, 3 e 4. Lítio e nitrogênio. Lítio é metal, pô. Esquece isso daí, esquece. Letra D, 4 e 5. Nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio é gás e oxigênio também é gás. Então, sendo um astronauta, ele vai respirar realmente o oxigênio. Então, é essa alternativa que nós vamos marcar. A alternativa correta é a letra D. Tá? Professor, não pode ser o cloro? Não, criatura, não vai respirar cloro. Professor, é possível ter gás de cloro? É totalmente possível. É tão totalmente possível que isso foi feito lá na Primeira Guerra Mundial, cara. O gás cloro, olha só, vou te contar aqui uma parada aqui que eu me lembrei. Olha aqui, fazendo associação com história, hein? Legal. O que eles faziam? Eles pegavam uns camburões, assim, vamos ter que ser um camburão, tá? Meu copinho preto aqui é um camburão. E aí eles tampavam, cara. Tampavam assim e deixavam. Não, tampavam não. Não, deixava aberto uma parte assim, tá? No meu camburão. Eles abriam para poder o gás sair. Aí, ó, eles viam, né, de onde que o vento estava vindo e eles abriram lá o camburão para poder o vento empurrar o gás cloro para as linhas inimigas. Cara, gás cloro matou uma galerinha na Primeira Guerra Mundial, cara. Foi uma das primeiras armas biológicas. Então, tu não vai usar um troço que era uma arma biológica para respirar. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Então, aí, depois dessa curiosidade, vamos lá para a próxima questão, questão número 11. Diz assim, a classificação periódica permite obter informações importantes a respeito dos elementos químicos. A possibilidade se deve, 1. Ao fato de os elementos estarem ordenados de forma decrescente segundo sua massa atômica. Galera, na tabela periódica, eles não estão organizados de forma decrescente. É de forma o quê? Crescente. Crescente. Então tá errado. Com isso, tu já elimina aqui. Isso tá errado já. Tu já vai eliminar a resposta sem querer, ô burro. Tu já elimina aqui a primeira. Mas bora ver a segunda aqui. Tu já viu onde é que tá certo, né? Vamos lá. Ao fato de que as propriedades dos elementos químicos estão diretamente vinculados ao número de prótons do átomo. Assim, ó. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, ó. É... Quando ele fala isso aqui, é uma resposta tá correto, porém ele é muito vaga. Porque se você chega lá nos elementos de transição, lá é um salseiro doido, cara. Lá no essa organização que a gente entende dos elementos químicos, ela meio que se quebra lá, cara. De novo, se tu for fazer ensino superior e que tem essa disciplina de química inorgânica, que é onde vê a tabela periódica, você vai ver que muita coisa não faz sentido, cara. Não faz sentido pra gente aqui do ensino médio, né? Mas lá no ensino superior ainda deixa de. Ainda não faz sentido muito, não, cara. Mas tu só entende, né? Tu só se alimenta daquilo lá. Mas a 2 é uma resposta, porém, digo vaga,
mas é uma resposta correta. Legal? Por exemplo, a gente viu lá na coluna de número 1. Coluna número 1, metais alcalinos. Todos eles possuem um elétron de valência e esse único elétron que ele tem, ele perde. Ele perde. Por isso que ele é muito eletropositivo. Tá? E como o próprio nome já diz, né, eles são metais, né, e são o quê? Altamente reativos. E isso tu já lembra daquele negocinho que eu falei da pedrinha do sódio na água, que ele começa a correr muito bonito, né? Quando você for fazer a faculdade de Química, se um dia lhe der essa curiosidade, uma engenharia química aí, enfim, você faça esse experimento, ele é bem legal. 3. Ao fato de que os elementos de propriedades semelhantes ocupam o mesmo grupo. De novo, é uma resposta, porém ela é muito vaga. Ela só se aplica aos elementos representativos. Tá? Aos elementos de transição, não. Porém, ainda é uma resposta. E eu posso aceitar isso como uma resposta correta. Tá? Então, dito aqui, 2 e 3 já estão corretas, a gente aqui já assinala a alternativa correta, letra C. Letra C. Próxima questão. The next question, please. Attention now. 12. Tô bem no inglês, né? 12. O ERG. Os metais formam um grupo de elementos químicos que apresentam algumas propriedades diferentes. Certo? Dentre elas, o raio atômico. Essa diferença está associada à configuração eletrônica de cada um. Tá. A ordenação crescente dos metais pertencentes ao terceiro período da tabela periódica em relação aos respectivos raios atômicos está apontada em tá. Para eu responder essa pergunta, eu tenho que estar de olho numa tabela periódica. Então, vamos aqui. Eu tenho um esqueminha já do raio atômico, né? Que está mostrando aqui que ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. E aqui, ó, eu tenho realmente a coluna 3 da tabela periódica, tá? Aliás, coluna não. O período 3, a linha 3 da tabela periódica. E essa linha, o período 3, começa no sódio, né? E vai terminar. Aliás, ela não termina no cloro, tá? Mas eu coloquei aqui até o cloro porque, por exemplo, o que vem depois do cloro é gás nobre, então não me importa. Ele já está estável mesmo, ele não precisa de ninguém. Ele é multimilionário. Ele só precisa do dinheiro dele. Só isso. E o que ele quer? Ele quer a ordenação crescente. Beleza. Vamos aqui olhar, então. Aqui, basicamente, ele fala de 3 elementos químicos. Ele fala do alumínio, do magnésio e do sódio. Tá? Como é ordem crescente, vamos aqui, então, olhar aqui. O alumínio, aqui ele está mais à direita, né? Ele está mais à direita. Então, a minha sequência seria o quê? Seria alumínio, magnésio e sódio, né? Porque aqui, ó, de acordo com o meu esquema, ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, a minha resposta aqui, né? A minha sequência, como é ordem crescente, vai ser então alumínio, magnésio e sódio. Isso aí responde a alternativa correta, letra A. Letra A, tá bom? Próxima questão, número 14. Diz assim: na tabela esquemática a seguir está apresentado o sentido de crescimento de uma propriedade periódica. Propriedade periódica é aquela cujos valores para os diversos elementos crescem e decrescem em função do número atômico crescente. Assinale a propriedade que apresenta esse sentido de crescimento. Bom, vamos lá. A gente pode dizer que é eletronegatividade? Não, porque a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tá bom?
Está errado aí. Letra B, eletropositividade. Não, realmente. A eletropositividade ela é o inverso da eletronegatividade. Então, a eletropositividade ela cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, realmente, a alternativa correta vai ser a letra B. Letra B. Bem facinho, é um assunto bem fácil, bem tranquilo, para ninguém sair chorando. Questão número 17 diz assim: sobre os elementos A, B e C de números atômicos consecutivos e localizados em um mesmo período da tabela periódica, é correto afirmar que. Bom, ele não me fala quem são os elementos químicos A, B e C. Não fala. Então eu tenho que imaginar quem são eles. Já que eu posso imaginar, então eu posso imaginar qualquer coisa. Vamos lá. O que foi que eu botei aqui? Ó. Vamos lá. Letra A. A é o elemento de maior raio atômico. Trouxe para cá o esquema do raio atômico, né? De novo, raio atômico. Cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ó, então vamos lá. Bora colocar A, B e C aqui, ó. Pô, não tá aqui, ó. Mas enfim. Deixa eu tentar aqui, então, desenhar. Eu não fiz esqueminha para isso aqui. A, B e C, né? Formas com números consecutivos aqui, tá? Então vai ser aqui. A, e... Esse B tá bem feio, hein? A, B e C. Tá? A, B e C. Aí ele fala assim. A é o elemento de maior raio atômico. Bom, se o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, e o A ele está mais à esquerda de B e C, logo A vai ter realmente o maior raio atômico. Então aí já resolvemos a questão. Resolvemos a questão. Questão de número 18. Consultando a tabela periódica, assinale a opção em que os átomos a seguir estejam representados em ordem crescente de eletronegatividade. E ele me dá quais elementos são, né? Que no caso, aqui, deixa eu trocar aqui esse ponteiro. Nesse caso aqui, oh, você tem isso aqui? Quero tirar isso. Ah, tá aqui. Ele fala aqui que são boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e alumínio. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui uma tabela periódica. Vamos lá. Bom, tu sabes que a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tá bom? Então a gente vai ter que utilizar esse esqueminha aqui na nossa tabela periódica, utilizar esse esquema nessa tabela periódica. Então vamos lá. Ele quer ordem crescente, né? Então vamos. Quem vai ser o menos eletronegativo entre boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e alumínio? Bom, se a gente for utilizar esse esquema aqui, o menos eletronegativo vai ser quem? Aqui você vê que o boro e o alumínio, eles pertencem ao mesmo grupo. Pertencem ao mesmo grupo. Legal. Então, já que cresce, já que está crescendo, aqui de baixo para cima, né? Porque essa setinha aqui não vai importar porque ambos aqui pertencem ao mesmo grupo, tá? Já que cresce de baixo para cima, então eu posso dizer que a eletronegatividade do boro é maior do que a do alumínio. Sendo isso, então, quem tem a menor eletronegatividade desses caras citados é quem? O alumínio. Aí depois vem o boro, né? Porque o boro está logo acima dele. Aí, já que não tem mais para onde subir aqui, ó, aí eu vou para a minha direita.
À direita, eu tenho quem? O carbono. À direita do carbono, eu tenho quem? O nitrogênio. À direita do nitrogênio, eu tenho quem? O oxigênio. Então, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo dessa sequência e o menos eletronegativo é o alumínio. Então, com isso, eu posso dizer com convicção que a alternativa correta é letra B. Olha, letra C, né? Pô, falei errado, desculpa. Letra C, tá bom? Próxima questão. Mas tem alguma coisa aqui no chat aqui? Eu acho que estou passando muito rápido, não sei. Não tem nada aqui. Vamos lá. A respeito das propriedades periódicas dos elementos químicos, é correto afirmar que, letra A, o raio do cátion é menor que o raio do átomo de origem. Vamos aqui imaginar o seguinte. Eu tenho aqui um átomo com suas eletrosferas, seus elétrons. Vamos imaginar o seguinte, ó, que na camada mais externa, esse aqui, vamos dizer que ele é um, já que ele está falando que é raio do cátion, então cátion tem carga positiva. Se tem carga positiva, eu perco um elétron. Então vamos lá. Esse carinha aqui é um cátion, tá? E bem aqui, ó, deixa eu apontar aqui. Bem aqui, eu tenho um elétron, tá? Eu tenho um elétron aqui. O único elétron. Beleza. Vamos supor, por ele ser cátion, vou perder esse elétron aí. Esse elétron aqui vai embora. Você é de concordar que como nessa eletrosfera aqui eu tinha somente um único elétron e aqui esse elétron foi embora, então essa camada aqui, ó, ela também vai embora. Então, olhando para esse negócio aqui, como se tivesse somente duas camadas, você é de concordar comigo que esse trequinho aqui que eu estou apontando, esse trequinho aqui que eu estou apontando, tendo somente duas camadas, ele é menor do que esse cara aqui que tem três camadas. Então, como ele perdeu aquele elétron que estava aqui, ó, que eu desenhei, o meu raio, o meu tamanho aqui, ó, ele diminuiu. Então, a letra A, ela está plenamente correta. A letra A está correta, beleza? Próxima questão. Questão número 29. A gente está trabalhando muito hoje, né? Fazendo muitas questões. Entre os diagramas a seguir, relacionados com a tabela periódica, quais estão corretos? Vamos começar aqui pelo primeiro, né? Variação no tamanho do átomo. Variação no tamanho do átomo é raio atômico. E aqui ele está dizendo que o raio atômico ele está crescendo aqui da esquerda para a direita, e aqui um de baixo para cima e outro de cima para baixo. Esse um aí tu já exclui, tá totalmente errado, tá? Esse um aqui, ó, um em 5. Mas será que o 5 tá... Não, o 5 eu vejo depois. Bora ver aqui o segundo aqui. Variação no potencial de ionização. Realmente, o esquema do potencial de ionização, o esquema da eletronegatividade, eles são os mesmos, tá? O jogo de setinha é o mesmo. O que muda são as definições de um e outro. Mas a setinha, se você lembrar, é a mesma coisa. Então vamos aqui olhar a variação de potencial de ionização. Ele cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então tá certo. Como ele está certo, a letra E está errada. Então a 2 a gente sabe que está certo. Bora ver aqui o 3. Variação da afinidade eletrônica. Bom, afinidade eletrônica, potencial de ionização, eletronegatividade, eles têm o mesmo esqueminha, o mesmo desenho, tá? A minha setinha aqui está falando que ele cresce da
direita para a esquerda, mas na verdade da esquerda para a direita. É o inverso. Então a 3 está errada. E aqui, ó, eu já apontei que é a letra D, né? Vamos lá, 2 e 4. Então, variação de eletronegatividade, como eu já te falei anteriormente, então ele cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, 2 e 4 estão corretas, me dando a alternativa aí, letra D. Letra D. Ah, a décima questão é do teu outro box, tá? Desse box aqui, ó. A gente começou fazendo exercícios propostos e o próximo trocinho aqui é do exercícios complementares, tá? E aí que eu selecionei a questão de número 10 dos exercícios complementares, que diz assim: considere os elementos boro, alumínio, carbono e silício. Consultando uma tabela periódica sobre eles, é correto afirmar que o alumínio, letra A, o alumínio possui o maior caráter metálico. Bora aqui olhar a tabela periódica. O alumínio, de fato, ele é um metal. Alumínio é metal, o boro não é metal. Assim como o carbono não é metal. Na verdade, o boro é chamado de semimetal ou metaloide, tá? Aqui, ó, até o desenho dele aqui a cor dele é diferente. Então, o boro é semimetal, silício é semimetal, carbono é ametal. Então, realmente, na verdade, o único que tem maior caráter metálico, que é realmente metal, na essência, é o alumínio. Então, realmente, a letra A já me dá a resposta correta. Letra A, tá aí. A questão número 10 dos exercícios complementares. Senhoras, o que eu vou querer de vocês? Ó, dê um gás aí nessas questões dos exercícios propostos 7, 19, 20, 21 e 22. O que eu quero de vocês? Quero que vocês respondam essas questões agora, tá bom? Respondam e se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, legal? Então, mãos à obra. Mãos à obra. Eu vou parar de gravar aqui também. Já foi. Agora é só exercício aqui, então. Interromper a gravação.